E estamos ao vivo com o nosso segundo capítulo da série Pessoas que Inspiram. De preferência, a gente vai chamar aquela galera que já passou dos 50 anos para poder ensinar pra gente, né? Compartilhar e fazer com que a gente aprenda na prática as maneiras de um envelhecer bem sucedido. A ideia aqui, gente, é trazer pessoas reais que, apesar de já estarem passando por essa fase de maturidade, elas ainda nos ensinem, né, como manter, através das atitudes, a jovialidade delas. Então, hoje, eu vou chamar o meu paciente, que ele é uma pessoa que me inspira, apesar da gente estar há pouco tempo junto. Eu percebo que ele se mantém sempre motivado a passar por novas experiências, né? E isso é o que faz ele ser muito mais jovem do que talvez vocês possam ver na aparência. Ele seja muito mais jovem do que, de fato, o RG vai documentar. Eu vi que ele já entrou aqui. É o William Porto. Oi, galera, Rude, Ariane, Nayara, coach. Olha o coach entrando aí para participar da nossa live. O coach é meu personal e hoje também acompanha o William. Tudo bom, William? Boa noite, tudo bom, Poliana? Tudo bom, boa noite, né? E, bom, para começar, eu fiz uma introduçãozinha aí. Eu preparei umas 4 perguntinhas. Olha lá, tem até gente do Texas falando com a gente. Hi, Pierre. It's so good to see you here. Então, bora lá, William. Bom, fiz 4 perguntinhas, né? E aí a gente vai tentar dissertar, porque a ideia realmente é mostrar para as pessoas aí na prática como que a gente faz para se manter sempre jovem e rejuvenescido a cada dia. Então, assim, queria que você contasse um pouquinho. Se você quiser, você pode falar a sua idade. Se você não quiser, não precisa revelar. Não vamos deixar ninguém constrangido aqui. Mas Sem problema nenhum. a partir de quando você começou a se cuidar mais e se preocupar com a sua saúde? Então, veja, primeiro, a minha idade, eu tenho 57 anos, em menos de 2 meses já vou estar fazendo 58. Ótimo. E, assim, eu sempre me preocupei muito com a minha saúde, apesar de, às vezes, a gente não saber exatamente o que está fazendo. Então, e principalmente quando a gente é muito mais novo, a gente acha que é tudo saúde. Não, tem coisa que é só juventude mesmo. Então, o normal da juventude é ter saúde. Isso. Então, criei alguns maus hábitos de alimentação, eu fui tabagista há muito tempo, então, assim, mas eu sempre me preocupei em praticar esporte, assim, em tentar comer algo melhor, apesar de comer mal, eu tentava comer alguma coisa melhorzinha, e sempre fiz exercício, sempre fiz, assim. Depois eu tive um problema agora recente, né, foi em 2019, eu tive um infarto e tive que fazer uma cirurgia cardíaca, e aí sim eu comecei a procurar conhecimento, procurar correr atrás realmente de coisa fosse mais profunda para cuidar de mim mesmo. E até que eu cheguei no seu consultório, que eu acabei chegando lá procurando exatamente essa informação. Como me cuidar e ter a saúde, que às vezes a gente também não sabe o caminho. Às vezes não é que não queira, é mera ignorância só. Ou seja, já era bom, né? Sim, Infelizmente teve aí um desvio de percurso, um acidente no meio do percurso. E aí, como você falou, é fácil garantir saúde quando se é jovem, mas depois, por mais que a gente tente fazer tudo certinho, às vezes a falta de informação daquilo, o que é certinho, né? Porque às vezes o próprio estilo de exatamente. vida moderno é que acaba desviando o nosso caminho para, assim, já é bom, mas dá para ser ainda melhor. E agora que teve esse desvio de percurso, esse acidente, como é que eu tenho que fazer para evitar um novo infarto ou até algumas outras doenças que estão, né, que Sim, são degenerativas, que está relacionada de fato com o acúmulo de complicações, né, de comorbidades e tal. com E, bom, certeza. então o William, gente, sempre se cuidou, né? Não é a realidade do nosso Brasil, porque tem pessoas que são mais jovens e muito menos conscientes, né? Você é do Rio? Eu sou do interior do Rio. Do Eu sou interior do nascido, Rio.
Eu sou nascido em Niterói, mas fui criado numa cidade chamada Valença, que é sul-fluminense. Uhum. E depois eu tive em Volta Redonda, eu estudei em Volta Redonda, depois eu morei no Rio, capital, e agora São Paulo. Sim. E assim, hoje em dia, qual que é a esfera da sua vida que você tem dedicado assim mais o seu tempo? Pensando em, né, tipo, trabalho, família, saúde, hobbies, relacionamentos, porque a gente sabe que cada fase a gente acaba focando mais, dando prioridade para uma fase maior do que outras, né? Hoje, qual que é a sua prioridade, assim? Então, hoje, principalmente por causa desse susto, desse problema que eu tive, a minha prioridade número um é a minha saúde. Ela A está saúde. acima de qualquer coisa. Até porque, assim, tem a minha família, eu tenho um filho maravilhoso, tenho duas netinhas lindas, minha mãe, que é uma pessoa que é um exemplo para mim. Mas, assim, se eu não estiver com saúde bem, eu não vou conseguir usufruir deles. Então, Exatamente. primeiro é a minha saúde, depois vem a minha família. E depois aí vem as outras coisas. Exatamente. E tirando a saúde, então assim, pensando os top 3, quais são os três mais o que você dedica mais o seu tempo atualmente? Então é a saúde em primeiro Então, lugar, né? Porque teve o infarto lá, precisa se cuidar. então, tem a minha família, tá? Exa- Quem me conhece sabe que essa turminha que eu acabei de citar aí, meu filho, minhas netas, minha mãe, são a paixão da minha vida. Então, assim, são Uhum. as pessoas que eu sou apaixonadas por ela. Mas eu gosto de viajar, eu gosto de passear, eu gosto de estar sempre em atividade, eu gosto de estar estudando, eu gosto de ler, de estar sempre lendo. Eu acho que é importantíssimo você estar sempre tentando aprender algo novo. Isso não É, importa a idade nem a utilidade desse conhecimento, porque a utilidade você descobre depois, com o tempo, o conhecimento vira útil, seja, gente, às vezes, até como consciência. já anota no caderninho da longevidade aí que o William acabou de falar é a alma do projeto Vovô Sarado, né? Ou Vovó Sarada, porque não é só o corpo físico, mas tem que exercitar a mente também. Ah, sim, Então, com certeza. com certeza, o fato daquela pessoa que se mantém motivada em estar sempre aprendendo, com certeza, assim, número um, vai evitar o Alzheimer, porque a gente sabe que é uma das doenças degenerativas de maior incidência na população e a gente ouve muito, né, aqueles jargões, assim, das pessoas que já se aposentaram, falando assim, eu não preciso aprender mais nada na minha vida, já aprendi tudo que tinha para aprender, agora eu quero paz no meu coração, não é verdade? Ou falar, eu Sim, já passei dessa fase, não preciso mais me preocupar com isso. Quando na verdade a gente sabe que esse é o tipo de pensamento que é o primeiro passo para você começar a envelhecer de fato, né? Ficar sim. velhinho de alma. Não E adianta cuidar só do físico, tem que cuidar também do mental. Porque se exato, você não, se não adianta você ficar forte se a sua cabeça não está funcionando. A saúde é um todo, não tem como você quebrar muito essa cadeia. O, então, o, só tem que ser para tudo junto, tem que ser um conjunto, porque senão não vai. exatamente. Então, assim, eu não sei, gente, mas para mim, do pouco que eu conheço, o William, ele é um cara que tem muitos hobbies. E eu achei isso fantástico, porque ele vai de cerveja artesanal que ele faz, Sim, até trilhas, campings, é, enfim, faz uns amigos por aí, vai sim. viajar, é um cara super alto astral. Tava até pensando em fazer uma tatuagem. Tô pensando em fazer uma tatuagem em cima da cicatriz. Eu acho que a cicatriz não é uma coisa muito legal. É uma coisa que já passou, acabou. Vou esconder ela atrás de uma tatuagem para ver uma coisa mais alegre. Eu Claro. andei aprendendo, eu estou aprendendo, eu sou um eterno aprendiz de flauta também. Não consigo tocar nada direito, não, mas eu estou sempre aprendendo, eu sou esforçado. E tem um violino aí atrás, é seu? É violino? Esse violino é o primeiro violino do meu filho. Meu filho estudou música, depois ele parou, fez química, ele é formado em química, agora está fazendo doutorado. Mas esse, quando ele fez faculdade no Fundão, ele chegou a tocar 2 anos na Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem. E esse foi o primeiro violininho, foi onde ele aprendeu a tocar. E depois, quando ele teve um violino profissional e tudo mais, e eu carreguei esse violino dele e botei na minha parede. Olha só, mas essa da flauta eu não sabia, hein? Mas exatamente. Então, hobbies. Então, hoje em dia você considera assim, se você comparar você hoje de quando você tinha seus 20, 30 anos, o que você diria assim que melhorou? Que melhorou.
Olha, eu acho que mudou muito, muita coisa na minha cabeça. Fisicamente, eu vinha me cuidando, eu sempre fui, como eu falei, sempre fui uma pessoa de me cuidar. Apesar de ter trilhado caminhos errados, isso não quer dizer que eu não procurasse os caminhos. Uhum. Mas na minha cabeça, sim, mudou muita coisa, mudou a concepção de muita coisa. Ele fala de maturidade, de velhice, são fases da vida. Só Quando você mais tem 20 anos, é a parte mais forte da sua vida, é o seu corpo. À medida que o seu corpo não está mais tão forte assim, o seu cérebro e outras coisas começam a funcionar de uma outra maneira também. E você começa a ficar mais observador, a observar coisas que antes você não observava, prestar atenção em atitudes das pessoas que você não prestava muita atenção. Então você começa a valorizar algumas coisas, a evitar outras coisas. Então, assim, essa visão de vida mudou muito. escolher as batalhas que você vai enfrentar de uma maneira mais Sim, sim. serena, não é? Eu A- acredito. Tem que ser a boa batalha já. Aquela entrar em qualquer batalha já não está valendo a pena, não. Só está valendo a boa batalha, aquela que até o adversário vale a pena. Exatamente. Não, muito bom. E com relação a então, assim, se é que existe, né, alguma idade que você considera já ter vivido ou que você talvez esteja vivendo agora, que você considera que é a melhor fase da vida? Tem alguma em específica que você Não, não, recorda? olha, não, eu vou te dizer uma coisa, eu tive várias fases na minha vida e eu apreciei todas elas. Eu olho para trás e não me arrependo de nada e apreciei todos eles. Foi realmente, eu vejo só que eles são diferentes, foram momentos diferentes, mas eu apreciei todo. Eu sou uma pessoa de bem com a minha vida. Eu não tenho nada a reclamar dela, nem para trás, e espero que não tenha para frente Pra também. frente também. Maravilha. Isso faz parte também, gente, da resiliência, né? Que é acho que é o que a gente constrói ao longo dos anos, quando a gente começa a enfrentar uma série de obstáculos, seja assim, quando você está lá com seus 20 anos, você pode ser um pouco descabeçado, meio que evasivo, assim, muito frenético para curtição. Quando chega em torno dos 30, a gente foca muito no trabalho, e aí você começa, depois dos 30, acredito eu, né, que pelo menos é o que eu vejo na prática clínica, as pessoas começam a acumular algumas doenças, que hoje em dia o que limita mais as pessoas são doenças crônicas, e aí é onde, de fato, depois de já ter passado muita coisa, a pessoa começa a se ver mais resiliente, porque aí ela fica mais segura de si, né? Enfim, segura de si no profissional, no querer, né? Saber o que quer, saber as batalhas que vai enfrentar, saber os hobbies que enfim, é sobre experiência mesmo, né? E eu queria saber de você, se você, como que você planeja ou quais são os planos para quando você atingir idades mais avançadas? Queria saber se tem algum exemplo na família que você parou e refletiu. Olha, eu tenho a minha mãe, eu acompanho ela bem de perto, que sou eu que cuido dela, apesar dela morar lá no interior, e eu morar aqui em São Paulo, eu cuido dela, eu que cuido das coisas dela e tudo mais. Essa semana mesmo eu fui a Valença justamente para levar ela ao médico e tudo mais, e acompanhei esse envelhecimento dela bem de perto. Então, assim, eu tirei muitas lições de acompanhar o envelhecimento dela. Então, uma das coisas que a gente preza muito é a independência dela. Ela mora sozinha, lógico, ela tem cuidadoras, ela tem 85 anos, vai fazer 86 daqui a 2 dias, Ó, e ela tem 3 pessoas, uma fica de manhã, uma fica de noite, uma fica no fim de semana, então ela tem essas pessoas que cuidam dela, mas quem manda na casa é ela, eu tomo conta das coisas, eu fico a parte ruim de cuidar do contador, de pagar os funcionários, essas coisas assim, mas dá um quem suporte. determina, sim, para não deixar ela também fazer essas coisas que são chatas de serem feitas. Então, assim, mas quem determina o que vai ser feito é ela. A gente pode até chegar, Uhum. mas não é melhor que faça assim? Não, se é não, é ela. Ela é independente, ela tem 3 aposentadorias, o que eu falei, um exemplo da minha vida. Minha mãe ficou viúva com 29 anos, com 3 filhos. Eu com 3, um com 5, outro com 7.
criou os 3 filhos, fez 2 faculdades, virou gerente de educação do estado e do município. Então, Caramba. assim, ela aposentou, foi quando começou exatamente esses problemas, e eu comecei a ver uma pessoa que trabalhava focada, extremamente focada em criar os filhos e trabalhar, e de repente ela se viu sem nada, aposentou de tudo. Então, assim, você vê que você precisa de atividade, você precisa, não pode dar para vestir o pijama, como dizem por aí. Não dá para vestir o pijama, sentar na sala e ver televisão. Aham. Você aposentou, você tem que criar outra coisa, que você não ganhe dinheiro com isso, mas você vai aprender a tocar flauta, vai aprender a fazer outra coisa. Eu E hoje cheguei a levar numa neurologista, que a neurologista falou para ela: a senhora é professora daquelas antigas, vai ensinar as pessoas a ensinar. e o que que ela fala? Então, não, ela acabou vestindo um pijama e foi passar. Ah, bom, Diferente de mim, ela é uma pessoa que nunca apreciou nenhuma atividade física, uhum. então ela não gosta nem de caminhada, nem de andar. Então, mas ela hoje ela faz tricô, ela borda super bem, ela faz tricô, faz crochê, faz um monte de Mas coisa. ela compreende a necessidade ou também não compreende? Ela entende a necessidade, mas como ela nunca fez, aí depois de 80 anos você querer iniciar, o corpo, nem o corpo aceita muito bem, e aí se torna uma atividade realmente muito difícil. Sim. Gente, para isso que estamos aqui hoje, para contar os segredos da longevidade. Esse é um baita ensinamento, porque de fato a gente só consegue fazer diferente se a gente perceber o mundo à nossa volta. Então, assim como o William percebeu que a mãe dele, apesar de ser muito ativa, cuidou de 3 filhos, tinha uma profissão, era totalmente independente, ela focou, porque era, né, a geração passada era bem Sim, assim, mesmo de você focar muito na questão do trabalho, era uma questão de sobrevivência, né? Aquele era o exatamente. desafio da época. E aí, hoje, tira o trabalho dessa pessoa, o que que sobra? Né? Tipo, eu mesma vejo muitos pacientes abrirem um quadro depressivo e depois de uma depressão abre um quadro demencial. Uma depressão que no idoso não vem como aquele choro, aquela tristeza, Não, aquela... Vem mais como uma apatia, um certo isolamento, um desinteresse, uma falta de iniciativa. nossa, E eu vi muito disso que você está falando na minha mãe. Você está falando e eu estou vendo ela aqui. é o que é o nosso feijão com arroz, assim, da geriatria, né? Então, hoje eu acho que essa molecadinha aí tem muitas experiências, né? Eu acho que hoje, se antes era a luta pela sobrevivência, hoje as pessoas veem como sinônimo de felicidade viver experiências. E eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio, Sim, porque é fácil você viver experiências quando alguém está por trás te bancando, ok? sim, Só que você também precisa criar um caminho que seja ali construtivo e você tem que. O equilíbrio significa levar a família, o trabalho, o hobby, os relacionamentos e a sim. saúde, porque todo mundo. Eu fiz um enquetezinho uma vez com uma série de pacientes, assim, e aí a pergunta era: quais são as prioridades da sua vida? Saúde é uma das tá dentro do top 3 das pessoas, mas quando você coloca a outra pergunta embaixo, quanto tempo você se dedica à saúde, não é compatível. Então, isso mostra que as pessoas não se percebem, né? Então, aquilo que elas julgam como muito importante não necessariamente é aquilo que elas gastam a maior parte do tempo delas. Então, e assim, eu lembro que você contou também de um caso semelhante, né, que diz sobre isso. Apesar do. Tem o paciente que se abstém de fazer as coisas, porque ele não quer mais, porque ele perdeu o interesse, mas eu também vejo, às vezes, uma superproteção dos próprios familiares Com que querem certeza. abraçar aquele velhinho, porque na cabeça dos familiares, mas ela já tá velhinha, ela não precisa mais fazer isso, não precisa aprender a mexer no aplicativo do banco, não precisa Sim, mais mexer no aplicativo de estacionar o carro, porque ela já quase não dirige mais.
mas isso acaba podando os aprendizados e a inserção numa nova sociedade, né? Onde a tecnologia Sim, eu está. tenho um caso desse na família, uma tia minha, e assim, começou com uma pequena superproteção, começa com umas coisinhas tipo, não quero que a senhora fique doente, então ela gostava de comer uma coxinha, olha, só não pode mais comer coxinha. Eu sempre levava uma cerveja que eu fazia preta para ela, que ela gostava de cerveja preta, porque Uhum. antigamente tinha esse negócio de mouse beer, né, que a pessoa, até para amamentar era bom, que eles falavam. Então eu sempre levava uma, eu levava escondida, porque eles começaram a tolher, foram tolhendo, e tirando os espaços dela. E É, algumas filhas ainda moravam com ela, apesar de todas adultas trabalhando, e foram encolhendo esse espaço. Ela acabou interditada, ela acabou indo ficou um período numa clínica, numa casa de repouso, né? Aí depois com algumas pessoas falando que é absurdo, não sei o quê, eles acabaram tirando ela e levando para casa de uma das filhas e depois levaram de volta para a casa dela. Mas hoje ela já é uma pessoa apagada, interditada, que já não responde por si mesma. Então, assim, pessoa, é extremamente complicado. Que eu falei, no comparativo com a minha mãe tem as acompanhantes, mas minha mãe, ela não precisa de ninguém para tomar banho, para comer, ela faz comida. Eu tive lá no domingo, ela estava fazendo pavê para eu poder trazer para o meu filho, e ela sentou lá, e quem faz é ela. Então, ela uhum. tem a autonomia, não é só isso, né? Porque Exatamente. essa pessoa, minha tia, por exemplo, ela já não fazia mais nada. A pessoa, você não pode chegar perto do fogão que você vai queimar. Você não pode. Acham que estão protegendo e, na realidade, estão prejudicando grandemente a pessoa. Porque ela É, precisa do espaço dela. E quem está ficando mais velho precisa ter noção de que tem que tomar conta do espaço. Não deixa invadir, não. Você tem que tomar conta. Porque senão fica todo mundo querendo tomar conta da gente. Não, pode deixar que eu mesmo tomo conta de mim. minha mãe que eu diga. Aí de novo, né? Realmente, nossa, eles têm muita. Claro que cada caso precisa ser avaliado, né? E muito bem Sim, ponderado. claro. Mas minha mãe vira e mexe me dá uns chegas pra lá mesmo. Não, Você aqui então, não. você Aqui então que é médico e geriatra vai querer ficar tomando conta dela. então, não, mas assim, porque toda mudança também é difícil, né? Minha mãe é super jovem também, ela tem 65 anos. E, cara, mudar o hábito é difícil, né? Com 60 anos, eu já ficava enchendo o saco falando que ela tinha que treinar, que ela tinha que treinar, que ela tinha que treinar. E aí ela reclamava muito, que personal caro, que eu não vou pagar isso. Eu vou ficar ali, eu pago R$ 30 o mês inteiro, eu vou ficar pagando esse personal. Falei, mãe, tipo, se ele não vem aqui, você não faz. Então, assim, são vários pontinhos, aí ela fica me chamando de megera. Mas é aquela coisa, casa de ferreiro, espeto de pau. Mas eu acredito que tenha que existir um cuidado. Claro que, enquanto o Sim, paciente é lúcido e tem autonomia, capacidade de tomar claro. decisões, é ele que manda na vida dele, com certeza. Sim, Somente a partir do momento que ele passar a representar risco para ele mesmo para ou para quem ele ele está mesmo. cuidando, que a gente vai precisar interditar. Então, Exatamente. na Na minha verdade, casa, pelo menos, o meu filho ele não anda tomando conta de mim, ainda anda me ajudando. Você falou de personal, nós temos o mesmo personal, que é o Anderson. E aí, no Dia dos Pais, ontem eu ganhei um conjunto, que eu mandei até uma foto pro Anderson, falei assim, agora eu vou ter que usar de elástico, de bandas elásticas. Eu falei, ó, tá vendo? O filho já tá dando a maior força para fazer exercício aí. Você faz favor de usar os elásticos aí. isso aí, tem que ser assim mesmo. Gente, então, deixa eu ver. Eu lembro, assim, que eu quis chamar o William para tentar resumir aqui a mensagem que eu queria, né, deixar é que, de fato, se a gente quer ter um envelhecimento bem-sucedido, a gente precisa preservar a nossa saúde mental, a nossa saúde física e a nossa saúde financeira. O financeiro acho que não preciso dizer, porque já vem de gerações aí dos pais, a gente se preocupa bastante. Sim, O, com o certeza. o problema é que às vezes a gente coloca a nossa saúde em detrimento, né, do financeiro. Muito, muito comum acontecer isso. E aí o que eu acho legal da história do William é que, claro, né, a live é tipo uma meia horinha assim, para não ficar cansativo, mas a história dele é que ele teve mudanças de carreira, tipo, ao longo da vida dele. Então, às vezes a gente fica naquela euforia de querer resolver tudo com os 30 anos e já se aposentar. Tipo, isso gera um pouco de angústia, estresse, não saber lidar com aquilo, que é a falta de experiência mesmo, eu acredito que seja normal.
Mas são pessoas como ele que trazem assim um acalento, fala, calma, vai ficar tudo bem, agora não é a hora. Mas ele é um cara que é comprometido com diversos hobbies. Ele, que curso que você estava fazendo, que você faz hoje mesmo? É de Olha, informática? atualmente eu estou fazendo um curso de flauta, né? E estou fazendo um curso de ciência da computação. Ah, é. É para programar? Basicamente ele fala de linguagem, de algoritmos e tudo mais. É um curso, esse curso, na realidade, é um curso extracurricular da Universidade de Harvard, que a Fundação Educar conseguiu trazer para o Brasil para ser feito online e de graça. Então, Ah, ele tem uma duração, você é obrigado a cumprir dentro daquele período que você tem que fazer. Então, mas ele vai falar de linguagem, de Python, de C, e vai falar de algoritmos e tudo mais. Então, é e você basicamente a faz ciência da computação. Estou fazendo. por hobby? Você faz isso por hobby ou você faz isso No para momento é trabalho? meio. Não, não é trabalho, é meio por hobby mesmo. Por hobby mesmo. Então já tem mais um hobby. Então é camping, é trilha, é fazer Porque cerveja, assim, tocar nós, flauta. nós estamos num mundo que está cada vez mais informatizado, então você ter pelo menos uma ideia de o que acontece dentro de um computador só pode ser benéfico no seu dia a dia, pelo menos para você entender aquele monte de máquina que estão aparecendo, esse nosso celular que nós estamos usando agora nesse momento, você ter alguma ideia de como funcionam as coisas dentro dele. Então, isso é legal porque você cria essa consciência. Então, é meio hobby, meio conhecimento. Acho que o conhecimento nunca é demais. É, não, isso é verdade. É, precisa se planejar direitinho, porque realmente é 24 horas, meu Deus. É E você muito. falou de equilíbrio do pessoal de antigamente, realmente tinha uma super, hiper valorização do trabalho, da carreira, da formação no passado, que hoje a gente já não tem muito. Talvez a garotada, como se diz, esteja exagerando um bocadinho e ir para o outro lado, mas a corda estica para um lado, depois ela tem que esticar para o outro, né? Mas é assim, você é a doutora Poliana, porque você é médica, mas você não é só a doutora Poliana, você é a Poliana, você é mais do que a doutora. Porque é o que eu vejo, a minha mãe, aposentada, por exemplo, e hoje ela que chegou a gerente de educação, poucas pessoas procuram ela para tratar do que ela era. Então, assim, Entendi. você não é o seu trabalho e vai chegar a um determinado ponto que provavelmente vão esquecer de você como o profissional que você foi. A Ah, não ser isso que você com seja algo exageradamente conhecido, valorizado, mas você vai acabar caindo num limbo que vão esquecer de você e você vai ser aquele velhinho que ninguém te procura. Então você é a doutora Poliana, sim, mas você é bem mais do que isso. Você é a Poliana também. É a sua família, é o seu namorado, são os seus amigos, os seus passeios. Então você é mais um pouco do que simplesmente a sua profissão. Gente, Não isso é é uma que você vai abandonar, né? Isso é uma filosofia de vida, ó, internalizei aqui, eu acho que foi quase uma terapia, eu vou pensar isso a semana inteira, porque realmente, assim, é uma dificuldade, né, tipo, assim, como doutora, empreendedora de início de carreira aí, né, que no começo nunca é tão fácil, mas você tem toda a razão e eu acompanhei muitos leitos de morte, assim, na faculdade não, na residência de geriatria, onde você via pessoas muito inteligentes que dedicaram a vida inteira para o trabalho. Eram pessoas importantíssimas, assim, que você ouvia dizer, né? Às vezes até elas mesmo comentavam, mas às vezes não tiveram filho ou não tiveram um relacionamento. Era aquela família onde ela não fazia. Não era o núcleo da família, ela era o. Assim, eles, né? Porque às vezes tinha homem, mulher e tal. E são. Tudo isso são aprendizados que a gente passa Sim. durante a residência, de fato. E é isso, eu estou tentando trazer aí algumas pessoas que inspiram de fato para trazer para a consciência esse tipo de filosofia mesmo, né? Porque eu acho que é difícil, às vezes, a gente estar no consultório e falar, tem que fazer exercício, tem que manter aprendendo, tem que ter alimentação saudável, mas assim, todo mundo já sabe disso. Só que como é que a gente traz o lado prático da coisa, né? Tipo, se a pessoa não fala, né? No seu caso, você sempre se cuidou e mesmo assim teve um infarto, precisou fazer uma revascularização. Hoje, gente, o William faz um tratamento aí de performance em saúde, está comigo, está com o personal, a gente está acompanhando os exames dele, existem várias métricas? Existem, mas tem Sim. coisa que não aparece nos exames. E E isso aí, é vou te falar importante. uma
vou te falar uma coisa, vai parecer marketing, mas não é. Realmente é consciência, porque é o que eu falei, que se eu tivesse a mesma consciência lá atrás, de repente eu não teria seguido determinados caminhos. Alguns eram conscientes, como o cigarro. Sabia que Uhum. fazia mal e mesmo assim, não, aí esse não tem jeito. Mas alguns erros eu cometi por falta de conhecimento. E eu sei que você tem um plano lá que é mais 30 para as pessoas já a partir dos 30 começarem a se cuidar. Eu acho que isso é fundamental, que as pessoas comecem a se cuidar a partir de 30, porque é ali que começa uma verdadeira... Os pequenos probleminhas, como você disse. E se você cuidar lá no início, isso vai retardar muita coisa para chegar a esse problema. A gente chama de manter a reserva funcional, né? Tipo, Sim, porque assim, as pessoas envelhecem de maneira diferente, mas na mesma pessoa, dentro da mesma pessoa, os órgãos também envelhecem de maneiras diferentes. Então, tipo, talvez com você eu tenha que me preocupar mais com a parte de sensorial, né? Sei lá, alguém fica cego porque tem um diabetes, ou o outro eu vou preocupar mais com a articulação, que tá já trazendo uma série de dor ou limitação para isso aí caminhar. Isso aí dá para exemplificar bem comigo mesmo, que cada órgão quebra de um jeito. O meu joelho esquerdo está com uma lesão de menisco por prática de esporte mesmo. E o direito não, ou seja, o esquerdo é quebrado, mas o direito não. Exatamente. Então a gente tem que dar uma atenção especial para fortalecer aquela ali, para manter Sim, com 100 anos, tudo que tiver de procedimento pensando em reverter, né? Tipo, na verdade, tudo que é degenerativo a gente não consegue reverter, a gente consegue retardar, tipo, o envelhecimento, né? Tipo, diminuir, a gente chama tentar. de tentar comprimir a morbidade lá pro finalzinho da vida, tipo, tentar não adoecer tão jovem, né? Tipo, e aí são vários. Depois eu vou postando. Quem não me segue pode me seguir. Eu vou começar a postar sobre hábitos inflamatórios, algumas doenças que já começam a aparecer ali no começo dos 30, 40 anos para ficar atento. E você está falando de adoecer. Tem um livro que eu li há muito tempo que eu gosto muito, que é um livro Semente da Vitória do Nuno Cobra, e ele fala sobre saúde. E ter saúde é diferente de não estar doente. Porque você pode não estar doente e não ter saúde. E às vezes a gente não tem consciência disso. Como a gente não está doente, a gente está achando que tem saúde, e na realidade não está tão saudável assim. Então, Exatamente. é preciso cuidar muito disso para não confundir. Eu sempre falaram, você é muito saudável, justamente praticar esporte, fazer isso, fazer aquilo, trilha, nadar. E, no entanto, eu estava virando, por causa de alguns hábitos meus, eu estava virando uma bomba relógio que já dava para ver que eu ia quebrar. Você pode Então, contar para gente que hábitos eram esses? a minha alimentação era péssima, eu sempre comia proteína demais. Aquele cara que ia no fast food e eu falava assim, eu quero um x-tudo, mas tira o alface. Eu nunca comi verdura e legume. Tá? Entendi. Então, eu gostava de comer carne, carne, carne. Esse foi um dos hábitos. O cigarro é outro, inegavelmente. E você era, assim, você falou que sempre gostou de se cuidar, mas a questão do exercício era regular ou não? Regular, sempre pratiquei esporte. Quando eu jogava vôlei, nadava, eu cheguei a competir mesmo, nadando e jogando vôlei. E à medida que eu fui envelhecendo, a gente foi indo para aqueles vôlei sênior, que começa a jogar mais com a rapaziada que é mais velha e tudo mais. Quando começou a não dar, por causa, por exemplo, do problema do joelho, eu comecei a correr. Então, eu ia correr na praia, eu ia correr no asfalto. Então, isso sempre foi regular na minha vida. E aí você come algumas coisas, tipo, você toma própolis ou come mel e acha que aquilo está compensando as gorduras que você está comendo. Não está, não, só está piorando, que ainda vem açúcar no meio, vem mais álcool do próprio, você está fazendo uma bagunça danada porque você não está sabendo o que você está fazendo. Exatamente. É isso aí, gente. Ó, então, vou tentar rapidinho aqui, deixa eu ver se faltou alguma coisa. Bom, a gente focou aqui mais na questão do aprendizado, né? Tipo, eu acho que 4 dicas aí que fica prático da gente entender. Para a gente manter, então, a nossa saúde mental e emocional, acho que 4 pontos que eu queria deixar em mente, em pauta hoje. Então, a gente precisa se manter minimamente informado. O William está fazendo um curso de ciências da computação, não precisa ser tanto assim, mas a gente precisa minimamente compreender que a gente. A questão de comunicação e rede social, né? Hoje em dia se fala muito em Sim, congressos sobre o analfabetismo eletrônico, então a questão de saúde, então tem que estar informado, pô, tá rolando uma pandemia, quais são
as formas que estão sob o meu poder, né? Tipo assim, aquilo que eu realmente posso atuar para cuidar da minha saúde. Tem coisa que não está na sua mão. Se a vacina vai chegar aqui, se a galera não está querendo se vacinar, se o político que entrou não é aquele que você queria, isso não está sob o seu poder, sob a Não, sua com decisão. certeza não. Então, vamos usar das armas que a gente pode, de fato, ter algum poder, né? Tipo, de mudança. Então, questão de tecnologia, né? Ah, eu não gosto de tecnologia, mas, pô, existe um aplicativo do banco que vai facilitar, você faz o pagamento na sua casa. Então, assim, não delega isso para sua filha, começa a aprender, né? Exatamente. Porque minimamente informado faz com que você se mantenha aprendendo. Hoje em dia, a sociedade ela está mudando a informação muito rápido, até a gente que é jovem fica doido, mas enquanto você fizer um mínimo esforço para estar ali, você vai se sentir, você vai se envolver nas atividades e vai se sentir pertencente à Sim. sociedade. Você não vai ficar excluído de tudo e de todos. Então, o WhatsApp, quem não, né? Antigamente as mães ficavam gritando, falando, larga esse celular, não sei o quê. Agora é a gente que fala, oh, e aí? Vamos, sai do celular. Né? Então, eu acho que é importante isso. A questão do estar, se envolver em atividade tem a ver com propósito também, né? Tipo, você se envolver numa nova profissão. Semana passada eu fiz a live Zenaide. com a Zenaide, que criou um projeto de empreendedorismo 50 a mais, né? Da Soul Senior. E ela está super engajada nesse novo projeto dela. Eu acho muito legal. Tem gente que fala, meu, não quero mais trabalhar, vou me focar no esporte, superação pessoal, é isso aí, pode ser também. Ou qualquer outro grupo que tenha uma afinidade. O importante Sim. é você se sentir pertencente também. Ter esse convívio Fazendo parte legal. do mundo, né? Fazer parte Fazendo parte do mundo. Exatamente. Para você se manter dentro desse convívio social, de alguma forma, isso faz com que você se mantenha motivado a querer viver, né? Porque Sim, viver é o quê? Ter experiências. É com isso. certeza. E aprender e ensinar. E é o que o William está aí ensinando pra gente. O que ele aprendeu na vida e o que ele vai continuar, né? Pelos próximos. Ah, então eu perguntei, eu nem ouvi. Qual que é o seu projeto para quando você tiver idades mais avançadas? Tem alguma coisa já em mente, assim, que você planeja? Olha, não. Não? Não fico focado assim numa única coisa. Que eu falei, eu venho desenvolvendo várias atividades. Uhum. Então, como você começa, você gosta de viajar, ótimo. Eu tenho o meu trabalho e assim, aí vai tocar flauta, sabe? Eu sou instrutor de Tai Chi Chuan, que eu me formei há 5 anos atrás. Então, assim, eu comecei fazendo Tai Chi por uma experiência que eu queria fazer exercícios. Uhum. E eu não conhecia o Tai Chi, fui fazer Tai Chi, acabei me formando instrutor de Qigong, que é um predecessor do Tai Chi Chuan, e depois me formei professor de Tai Chi Chuan. Quer dizer, então não foi uma coisa que eu programei, olha, vou virar professor de Tai Chi, não. Vai fazendo que as coisas vão acontecendo, e se você realmente se engajar e for buscar, você sai de aluno para professor e você nem percebe como é que isso aconteceu. Você fala, Jesus, como é que eu fiz isso? Não sei, eu comecei fazendo um dia e você vai embalando e vai fazendo. Isso Então, é muito legal. Ó, Andressa. então eu só brinco com meu filho, eu só faço uma brincadeira, você falou de plano futuro, eu falo para ele que eu vou até os 125 anos. 120 lúcido e 5 só para perturbar ele, porque ele me perturbou quando eu era pequenininho. Isso aí, faz jus. Maravilha. Essa é a Andrea Simona. Faz André, será? ela é a professora de Tai Chi também, ela fez curso comigo e Boa. tudo. Ela é mais evoluída do que eu, ela formou bem antes de mim, eu aprendi muito com ela. Então maravilha. Bom, acho que é isso, gente, que eu tinha para falar. Se alguém tiver alguma dúvida para fazer para o William, fiquem à vontade. Eu adorei a nossa live. Obrigada, William. Cara, só dele ter participado já dá para ver que ele é para Frentex, né? É o cara Obrigado você por estar cuidando de mim, por estar cuidando das minhas coisas, dos meus problemas de saúde. A gente está fazendo um trabalho bacana com o Anderson, sabe, buscando. Foi isso que eu fui procurar com você e eu realmente encontrei. Não fui procurar cuidar das doenças. Foi a proposta que eu ouvi você falando um dia e que fui atrás de você, que você queria cuidar da saúde. E é isso que a gente tem feito. Então eu tenho que te agradecer por estar cuidando da minha saúde.
Obrigada a você pela indicação. E aí, bom, depois eu te falo em off, conversei com o seu ortopedista. Aí a gente Ah, conversa tá. mais reservado depois. Gente, Vamos salvar meu joelho. acho que era isso. Eu não sei se eu esqueci alguma coisa, espero que não. Mas é isso, gente. Bom início de semana para todo mundo. Obrigada pela participação e até o próximo capítulo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.